Bom dia, galerinha, tudo beleza? Então a gente está aqui nessa época de suspensão de aulas por conta de decretos do governador relacionados à pandemia do coronavírus, mas a gente não pode parar, certo? Nós precisamos continuar com nossos estudos, com os nossos conteúdos e alguns dias atrás aí nós já tivemos um contato, né, para quem esteve lá no fórum do Unimestre que foi criado. Eu passei algumas atividades. Passei a primeira atividade numa revisão de conceitos básicos de vetores. Está rolando aí, né? Hoje a gente está gravando essa aula, ainda está vigente uma segunda atividade, que deve acabar amanhã, hoje é segunda-feira, a gente está gravando essa aula. Amanhã à noite deve acabar essa atividade, espero que todos possam fazê-la, ok? Então essas duas atividades servem como se fosse uma revisão da primeira parte que nós já vimos de vetores, até onde nós fomos quando houve a suspensão das aulas, ok? Então agora a gente vai continuar com essas aulas, o conteúdo tem que seguir, então a gente vai gravar aqui, vamos começar a fazer algumas intervenções com a continuidade do conteúdo em si. E hoje a gente vai falar de cinemática vetorial. A gente continua falando de vetores, mas agora a gente começa a aplicar um pouquinho mais o conceito de vetor, as operações com vetores dentro da física em si, certo? Então, para que você se localize, nós estamos lá na página 120 do nosso livro de física, livro 1A, no capítulo 2, tá? É a continuação do capítulo 2, tá bom? O que a gente vai ver ali então nesse capítulo? São três coisinhas básicas, tá? O que é vetor posição, o que é vetor deslocamento e o que é velocidade vetorial, tá certo? Depois que a gente vê esses três conceitos, a gente vai fazer um exercício para a gente poder fixar essas palavrinhas que a gente viu aqui e a gente segue adiante, ok? Então vamos lá. O que nós precisamos saber aqui então? Primeira coisa, vetor oposição é o primeiro conceito importante para a gente aqui hoje. Vetor oposição, então, indica a posição de um móvel em relação ao referencial, certo? Eu desenhei aqui embaixo de maneira bem simples, o que seria isso? Então, nós temos aqui um plano cartesiano, ok? Eixo X, eixo Y, não necessariamente a gente precisa colocar desse jeito, pode ser que direção leste-oeste, direção norte-sul, é indiferente, tá? Mas para a gente poder se localizar. Eu tenho aqui um ponto qualquer, vou até representar isso aqui como sendo um ponto A, que significa uma posição em que esse móvel, esse corpo, esse objeto está no espaço, certo? Como o meu referencial aqui é a origem do sistema de coordenadas cartesianas, o que eu faço? Eu desenho uma linha que vai dessa origem até o ponto A, certo? Essa linha que eu desenho, orientando ela depois, passa a ser um vetor. A gente chama isso de vetor posição. Então representa a posição em que se encontra o objeto, móvel, corpo, como você quiser chamar, em relação ao nosso sistema, à nossa origem do sistema de coordenadas. A gente identifica o vetor posição pela letra R, tá? Então a letra R, um vetorzinho em cima, representação que a gente já conhece, esse é o nosso vetor posição. Beleza? Se eu colocasse um outro ponto qualquer aqui, digamos aqui um ponto B. Ponto B. B de bosque. Esse ponto B está num lugar qualquer aí no espaço e eu quero saber qual é o vetor posição dele. É simples. Em relação ao nosso sistema a origem do sistema de coordenadas, eu desenho aqui o nosso vetor e eu tenho aqui o vetor posição de B. Esse aqui é o de A. Beleza? Simples assim. Ok? Alguma dúvida? Não? Então vamos adiante. Vetor deslocamento. O que é vetor deslocamento então? Fornece o deslocamento de um móvel de acordo com as suas posições inicial e final. Tá certo? Então a gente acabou de ver que a gente pode trazer, através de um vetor posição, determinar uma posição do objeto em relação à origem do sistema de coordenadas, ou referencial que seja. Tá? Então ele vai fornecer o deslocamento em si. Então a ideia aqui é a seguinte, ó, lembrando, tá? Posição inicial vou representar por um vetor, chama de vetor posição inicial, por isso tem esse zerinho aqui. E a posição final nós vamos representar por um vetor posição final. Ó, não tem índicezinho nenhum. Final, inicial. Legal? Eu coloquei aqui mais um sistema de coordenadas e coloquei dois pontos para mostrar para você como é que funciona isso. Então veja só.
Vamos desenhar, digamos que essa seja a posição inicial desse objeto, certo? Então nós temos aqui um vetor posição que representa essa situação, posição inicial. Vou chamar isso aqui de R0. Então ele está dizendo para mim que este pontinho está nesta posição em relação ao referencial. Beleza? Aí o que vai acontecer é o seguinte: esse objeto sai dessa posição e vem para essa posição. Aqui eu posso representar então mais uma vez outro vetor posição. Esse agora posição final. Certo? Vetor posição inicial, vetor posição final. O que eu fiz aqui é exatamente o que eu havia mostrado aqui na frente. Certo? Aonde está o vetor deslocamento? Ele está aqui, ó. Isso aqui representa a posição inicial. Isso aqui representa a posição final. Deslocamento é de onde ele parte e para onde ele vai. Então ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está se deslocando para a direita, nesse nosso caso aqui. E isso que eu desenhei aqui foi o deslocamento. A gente chama de vetor deslocamento ou deslocamento vetorial. É a mesma coisa. E a gente representa assim, ó, delta R. Certo? Variação, uma posição. Esse delta representa variação, intervalo, diferença, como você quiser chamar. Então, variação na posição, da posição inicial para a posição final. Isso é o nosso delta R. Belezinha? Há alguma pergunta? Vamos olhar aqui, ver se o pessoal tem alguma pergunta? Não? Então vamos adiante. Velocidade vetorial. Então vimos o que é vetor posição, vimos o que é vetor deslocamento. Vamos falar agora de velocidade vetorial. A velocidade você já conhece, né? Lá da cinemática, o Gabriel, que vocês estudam lá. A velocidade a gente calcula como sendo ΔS sobre ΔT, deslocamento escalar, dividido pelo intervalo de tempo, certo? Não muda muito aqui, só que a gente está falando em termos vetoriais, certo? Como é que a gente calcula então a velocidade vetorial? A velocidade vetorial média seria o deslocamento vetorial dividido pelo intervalo de tempo. As unidades de velocidades continuam sendo as mesmas: quilômetros por hora, metros por segundo, centímetros por dia, jardas por quinzena. Ô louco, tio, é assim mesmo, tá? Então, as unidades continuam as mesmas, sendo unidade de velocidade. Legalzinho? Então, eu preciso do quê? Do vetor deslocamento, que seria essa linha azul que eu desenhei. E eu preciso do tempo, ou seja, quanto tempo ele leva para sair dessa posição e chegar até essa posição. Certo? Que características tem esse vetor velocidade ou a velocidade vetorial? Esse vetor sempre é tangente à trajetória. Eu vou explicar como é que funciona isso. A gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho. Tá? Sempre é tangente à trajetória. Além disso, o vetor velocidade vetorial ele tem exatamente as mesmas direção e sentido do vetor deslocamento. Então, se o vetor deslocamento aponta para a direita, o vetor velocidade também vai apontar para a direita. Se o vetor deslocamento aponta para cima, o vetor velocidade também vai apontar para cima. Legal? Então, olha só. Vetor posição, vetor deslocamento, velocidade vetorial. Até aqui, beleza? Vamos fazer exercício? Vamos lá. Vamos apagar o quadro. Quer parar um pouquinho ou não precisa? Não, pode manter. Então vamos lá, olha só. Antes de fazer um exercício, deixa eu explicar direitinho como é que funciona aquela história da direção tangente à trajetória. Veja só. Primeiro exemplo, ok? Digamos que a gente tem uma trajetória curva, tá? E um móvel se desloque nessa trajetória dessa maneira, sentido horário, tá certo? Esse móvel pode estar nessa posição,
pode estar nessa posição, ou em qualquer, ou uma posição mais adiante aqui, certo? Vou chamar aqui de posição A, posição B, posição C. Como é que eu represento o vetor velocidade? Lembre-se que vetor é uma linha reta, não é uma curva não, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos desenhar tangentes a esses pontos. Vamos lá na matemática? O que é uma tangente? É uma reta, uma linha, que corta, a princípio, uma trajetória curva em um ponto. Então nós temos aqui, ó, uma tangente, ou seja, essa reta e essa curva tem um ponto em comum. Se eu quiser desenhar aqui está a minha tangente, reta e curva, um ponto em comum. Se eu quiser desenhar aqui, é a mesma coisa, ó. Tá vendo? A reta e a curva tem um ponto em comum. Então eu desenhei aqui 3 tangentes aos pontos A, B e C. Como é que a gente representa o vetor velocidade? Em cima da tangente. Então, lembrando que o movimento desse objeto é no sentido horário, eu vou desenhar o vetor velocidade aqui em cima. Ó, esse é o vetor velocidade. À medida que ele se desloca, olha o que acontece com a minha mão, ó. Quando ele chegar aqui no ponto B, ele faz isso. Ó, em cima da tangente, mais uma vez, eu represento o vetor velocidade. Vamos adiante. Ó, o móvel está se deslocando, quando chega aqui no ponto C, outro vetor velocidade. Tá vendo? Isso quer dizer tangente à trajetória. Então, você percebe que em cada ponto eu posso desenhar um vetor velocidade. Não existe um vetor único. Eu posso dizer, né, que esse vetor muda constantemente de direção. Legal? Isso eu quis dizer com tangente. Ah, professor, e se nós tivermos uma linha reta, a gente faz como? Beleza. Boa pergunta, viu? Numa trajetória retilínea, né, digamos que o deslocamento seja para a direita, numa trajetória retilínea, como é que eu desenho o vetor velocidade sendo tangente aqui à trajetória retilínea? É simples. Você desenha. Se eu pegasse essa curva aqui e começasse a querer esticar ela, o que ia acontecer? O vetor ia continuar na mesma posição. Então, se eu começar a esticar essa curva, ela vira uma reta. Eu poderia dizer que eu tenho o seguinte, ó, no caso de uma reta, o vetor velocidade você desenha em cima da própria reta. Aí, ó, está aqui o vetor velocidade nesse ponto, está aqui o vetor velocidade nesse ponto, chamei aqui de ponto A, aqui de ponto. Legal? Beleza, né? Vamos fazer exercício? Então veja só. Eu separei 2 exercícios, tá? Lá na página, deixa eu pegar aqui mesmo o livro. Ó, livro de Física. Lá na página 127, página 127. O exercício 22. Eu vou desenhar rapidamente aqui o que tem no exercício, dá um pouquinho de frente, mas você vai entender, tá? A situação é a seguinte. Basicamente é isso que você tem lá no enunciado. Ele diz assim, um ônibus percorre em 30 minutos as ruas de um bairro de A até B, como mostra a figura. Então a posição A é aqui. A posição B é aqui. Então ele está dizendo que, de acordo com o desenho, né, ele percorre então essa distância aqui para cá, depois para cá, depois para cá, para a esquerda, depois para baixo
depois para a direita. Tá bom? Ao mesmo tempo, ele nos informa no desenho que esta distância aqui, ó, essa distância aqui é de 200 metros. E nos informa também que essa distância aqui é de 100 metros. Beleza? Considerando a distância entre as duas ruas paralelas consecutivas iguais a 100, certo? Analise as afirmações. Primeira afirmação. A velocidade vetorial média nesse percurso tem módulo 1 km por hora. O que é velocidade vetorial média? Para nós calcularmos a velocidade, vou fazer aqui amarelo, tá? A velocidade vetorial média, o que a gente precisa? A gente acabou de ver ali, do vetor deslocamento, e nós precisamos do tempo, beleza? Tempo é uma informação que nós já temos, ele nos diz lá 30 minutos. Então o nosso ΔT é conhecido, quer dizer que ele leva 30 minutinhos para sair da posição A e para chegar na posição B. O detalhe é o seguinte, onde está o nosso vetor de deslocamento? Galerinha, olha só, este aqui é o ponto de partida, este aqui é o ponto de chegada. Certo? Lembra do exemplo que a gente fez agora há pouco? O que a gente faz? A gente vai unir a posição inicial à posição final. Isso que a gente vai fazer aqui, ó. Nesse giz, eu achei cor de rosa, mas para mim é cor de goiaba isso aqui, tá? Nesse giz goiaba, ó, tá aqui o nosso vetor posição. Esse é o nosso vetor deslocamento. Legal. Como é que a gente faz para achar esse vetor de deslocamento? Aí você vai lançar mão dessas outras informações que você tem aqui. Eu vou desenhar aqui do ladinho para você poder entender, tá? Esta linha aqui, ó, que representa a distância desse ponto A até a vertical onde se encontra o ponto B, são 400 metros. Então veja só, ponto A, onde é que você tirou esse 400? Está aqui, ó, 200, a distância de 2 quadradinhos. Nós temos mais 2 quadradinhos, mais 200, então são 400 metros. Desta horizontal, aonde se encontra o ponto A até o ponto B, nós temos 3 quadradinhos, ou 3 quarteirões. Cada um deles vale 100. Então ficou simples agora. Nós temos aqui, então, 300 metros. Está aqui o vetor de deslocamento. A pergunta é, quanto vale este ΔR? O que você tem ali? Você tem um triângulo retângulo. Sendo um triângulo retângulo, nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Né? Então, veja só. Pelo teorema de Pitágoras, nós temos que esse vetor deslocamento, ou deslocamento, se quiser chamar assim, é igual a 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Não precisa fazer muita força para determinar esse valor aqui não, né? Lembra aquela história do triângulo pitagórico? Múltiplo de 3, múltiplo de 4, a hipotenusa é múltiplo de 5? Então a gente sabe que aqui vai dar 500 metros. Se você ficar na dúvida, faz aí, né? Desenvolve o teorema de Pitágoras, você vai chegar nesses mesmos 500. Então agora eu sei que nós temos 500 metros em linha reta, certo? Em quanto tempo ele faz esses 500 metros em linha reta? Ah, senhor, mas esses 30 minutos não é para fazer esse percurso aqui? É para fazer esse percurso. Só que nós vamos levar em conta esses mesmos 30 minutos e levar em conta esse deslocamento aqui. Como é que fica então a nossa resolução? Vamos juntar essa informação com essa fórmula aqui. Então quer dizer que a nossa velocidade média será deslocamento. Perceba o seguinte, lá na alternativa 1 ele fala assim, a velocidade vetorial média nesse percurso tem módulo de 1 km por hora. Tá bom?
Então vamos colocar o deslocamento em quilômetros e o tempo em horas. Nós temos aqui 500 metros. 500 metros são quantos quilômetros? Isso, meio quilômetro. 0,5 quilômetros, certo? Em quanto tempo? 30 minutos. Esse tempo em horas significa meia hora. Meia. Então agora eu já tenho as unidades que eu preciso aqui, ó. Quilômetros de horas. Ou seja, a velocidade média é de 1 quilômetro por hora. Isso quer dizer que a alternativa 1 é verdadeira. Legal? Alternativa 2, item 2. O ônibus percorre 1.500 metros entre os pontos A e B. É só você contar, né? Lembrando que cada quarteirão são 100 metros, então veja só. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100 metros. E não 1.500 como ele fala ali. Então a alternativa 2 está errada. Item 3. O módulo do vetor de deslocamento é 500 metros. Acabamos de calcular aqui, ó. 500 metros. Beleza? O item 3 é verdadeiro. E o item 4. A velocidade vetorial média do ônibus entre A e B tem módulo 3. Se você calculou o item 1, que a resposta era 1, você jamais pode dizer que o item 4 é verdadeiro, porque você está dizendo que é 3. Então, automaticamente, o item 4 é falso, o que nos dá a resposta aqui, itens 1 e 3 verdadeiros, letra A. Beleza? Alguma dúvida? Pessoal, não partilhar nenhuma? Vamos adiante, então. Vamos fazer mais um, para encerrar essa parte? O exercício número 23. Nessa mesma página 127, nós temos o exercício 23. Ele é bem parecido com o 22. Veja só. A figura a seguir representa um mapa da cidade de Victoria, o qual indica a direção das mãos do tráfego. Devido ao congestionamento, os veículos trafegam com uma velocidade média de 18 km por hora. Cada quadra desta cidade mede 200 metros por 200 metros, do centro de uma rua ao centro de outra rua. Uma ambulância localizada em A precisa pegar um doente localizado bem no meio da quadra em B, sem andar na contramão. Então, vamos primeiro desenhar aqui a nossa cidade de Victoria. Então, a situação aqui é a seguinte. Nós temos aqui, ó, o ponto A. E perceba que nós estamos aqui no meio, ó, no meio, no nosso ponto B. Então ele fala assim, né? Cada quadra dessa cidade mede 200 metros do meio de uma rua até outra. Então aqui são 200, mais 200, mais 200, ok? E ele coloca o seguinte, nessas horizontais aqui você só pode andar para a direita. Nessa você só pode andar para a esquerda, tá vendo? A mão é para a esquerda. Essa você só pode andar para a direita. Aqui embaixo, só para a esquerda. Aqui, só para a esquerda. Da mesma forma, as verticais. Aqui você só pode andar nesse sentido. Nessa você só pode andar nesse sentido. Aqui, somente nesse sentido. Tá? E as laterais aqui também. Então veja só. Você não pode andar na contramão. Tá certo? O que ele diz lá na letra A? Qual o menor tempo gasto em minutos no percurso de A para B? Nós temos lá no início da questão uma velocidade que ele nos dá, a velocidade escalar média, que é de 18 km por hora. Tá bom? Na resolução do item A, vamos colocar aqui em amarelo, nós temos o seguinte: não podemos andar na contramão, certo? Então a gente não pode sair de qualquer jeito e ir lá buscar o paciente lá no ponto B. Veja o seguinte, eu posso partir do ponto A andando para a direita.
Porque nessa rua, para a direita é permitido. Aí, quando eu cheguei nessa esquina, eu só posso virar para cima. Então, a gente vai vir aqui, ó, até aqui em cima. Ah, agora é só virar à direita. Não, aqui você não pode virar porque é contramão. Aqui só anda para a esquerda, então tem que continuar lá para cima. Ó. Quando chegar lá em cima, aí sim eu posso virar à direita. E essa rua onde está o B, ela só se desloca nesse sentido aqui, ó. Legal! Eu descobri qual é o caminho que a gente vai ter que seguir. Quantos metros vai dar isso? Então veja só. O percurso de A até B seria então 200 metros, mais 200, mais 200, mais 200, mais 100. Lembra que ele fala no exercício que ele está no meio da quadra? Então aqui são só 100 metros. 200, 400, 600, 800, 900 metros. Então a distância aí a ser percorrida é de 900 metros sem andar na contramão. Mas não é isso que ele está perguntando. Qual é o menor tempo gasto em minutos no percurso de A para B? O que a gente pode fazer aqui? Nós podemos usar esse valor aqui e aplicar uma regra de 3. Simples, sem mistério. A primeira coisa, ele quer a resposta em minutos, tá bom? O que essa informação está dizendo para a gente? Ele percorre 18 quilômetros em 1 hora, certo? Só que aqui eu tenho uma informação em metros e ele quer a resposta em minutos. Então vamos trocar? No lugar de 18 quilômetros, vamos colocar isso aqui em metros, são 18 mil metros. Como eu preciso do tempo em minutos, 1 hora equivale a 60 minutos. Então eu percorro 18 mil metros em 60 minutos. Como a gente precisa percorrer apenas 900 metros, você coloca aqui, ó, 900 metros. Qual vai ser o tempo que a gente vai descobrir? Você vai fazer todos os cálculos, vai fazer todos os trâmites matemáticos aí, né? Você vai cortar zero aqui, ó, para facilitar a sua vida, tá? Para não dar problema. Você vai encontrar aqui T é igual a... Você pode cortar mais um zerinho aqui, se quiser. Esse zerinho com essa ali você pode cortar, de boa. Bom, você vai chegar à conclusão que nós temos aqui 3 minutos. Beleza. Então descobrimos que para fazer esses 900 metros, mantendo essa velocidade média de 18 km por hora, são apenas 3 minutos. Legal? Letra B. Qual é o módulo do vetor velocidade média? Vetor velocidade média. A gente acabou de fazer um exercício onde nós determinamos esse vetor velocidade média. O que a gente precisa? Saber qual é a posição inicial, qual é a posição final e desenhar o vetor, saindo de A e indo para B. Então, o que nós temos aqui em azul é o que ele está pedindo agora na letra B do exercício. Vamos fazer aqui no lado? Vamos transcrever aqui? Então, na letra B, nós temos o seguinte, vou redesenhar o triângulo que nós temos ali, tá? Veja só, nós temos 2 quarteirões. Vamos desenhar aqui. Dessa horizontal onde se encontra o A até o B, nós temos 1 quarteirão mais meio quarteirão. Aqui o ponto B. Então nós temos aqui 200 mais 200, 400 metros. Aqui nós temos 200 mais 100, 300 metros. O que nós estamos procurando? Isso aqui, ó. Esse é o nosso vetor deslocamento. Você percebe que é o mesmo cálculo que a gente fez agora há pouco? 300, 400, a nossa resposta será os mesmos. A gente acabou de fazer isso no exercício anterior, tá? Mas ele pede qual é o módulo do vetor velocidade média.
nós temos o vetor de deslocamento, nós temos o tempo necessário em calcular o vetor de velocidade média. Ele quer essa resposta em quilômetros por hora, certo? Vamos lá. 500 metros são quantos quilômetros? São 0,5 quilômetros. Bacana. 3 minutos são quantas horas? Bom, você pode fazer uma regra de 3 para isso, tá? Mas eu já posso afirmar para você, com certeza absoluta, que isso equivale a 3/60. Arthur, como é que faz isso? Assim, ó, olha aqui, ó. 1 hora tem 60 minutos. 3 minutos tem X horas. Te multiplica aqui, né? 60 vezes X. E multiplica aqui, ó. 3 vezes 1. 3 vezes 1, até onde eu sei, dá 3 mesmo. E esse 60 passa dividindo. Como eu tenho aqui, eu posso cancelar aqui as unidades minutos. A minha resposta será em horas. Está vendo onde é que vem? Aí por que não divide aqui? Não precisa dividir. Deixa do jeito que está ali. Certo? Ó, 3 sobre 60 vai facilitar a sua vida. Então aqui nesse caso, a velocidade média seria... Lembrando que quando você tem uma fração no denominador, o denominador dessa fração passa lá para o numerador, sobre 3. 60 vezes meio é 30, dividido por 3. Aqui está em quilômetros, aqui está em horas, nossa resposta, 10 quilômetros por hora. Então, vetor de velocidade média de 10 km por hora. Beleza? Espero que você tenha compreendido esses nossos comentários, as nossas explicações. Nossas, não, quando a gente fala nossos, é o colégio, a minha explicação, né? Então, a minha explicação referente a esse conteúdo de vetor posição, vetor deslocamento e vetor velocidade. Legal, gente? Façam os exercícios. Até a próxima.